Fala pessoal! Para nós seres humanos que temos o nosso organismo preparado para respirar na camada de ar do nosso planeta, que é a atmosfera, é bem confuso imaginar que alguns seres vivos consigam sobreviver em um ambiente tão diferente do nosso, como é o caso de um peixe, por exemplo. Surpreendentemente, eles conseguem respirar debaixo d'água, e esse processo todo, como iremos conferir aqui hoje, é bem interessante. Antes de ir pro vídeo, peço aqui a sua força deixando um like aí embaixo, beleza? Ao contrário do que possa parecer, nas águas de rios, oceanos, etc., também existem oxigênio nelas, e é esse oxigênio que os peixes utilizam para respirar. Ele entra na água através da superfície dela, que está em contato com o ar atmosférico. Para que isso aconteça, a tensão superficial da água precisa ser quebrada. A tensão superficial da água é uma espécie de membrana elástica, que é formada em líquidos quando estão em repouso. Essa característica da superfície da água é um mau sinal para a maioria dos animais aquáticos, pois essa membrana em sua superfície impede que o oxigênio entre na água, mas esse é um problema que na natureza é facilmente resolvido. Com os movimentos naturais dos oceanos causados por vários fatores e principalmente pelos ventos, essa membrana elástica em sua superfície é quebrada. E nesse momento, o oxigênio da atmosfera consegue se misturar na água. Isso é a mesma coisa que acontece nos aquários de peixes ornamentais, por exemplo. Com certeza você já viu algum que dentro dele existem bombas fazendo a água se mover ou que soltam bolhas no fundo do aquário. O objetivo é que essas bombas causem movimento na superfície da água, quebrando a superfície de tensão e garantindo que ela sempre esteja com bastante oxigênio para os peixes respirarem. Por vezes, também podemos ver esses peixinhos indo até a superfície para respirar e podemos nos enganar achando que eles estão tentando puxar o ar atmosférico. Na verdade, isso acontece pois próximo à superfície de contato com o ar, a água tende a ter uma concentração maior de oxigênio. Esse comportamento de peixes subindo perto da superfície pode indicar que o aquário esteja com um sistema ineficiente de oxigenação. Curiosidades à parte, a forma que os peixes utilizam para respirar debaixo d'água é chamada de respiração branquial. Um pouco mais atrás da cabeça de um peixe existe o que chamamos de opérculo. Elas são uma espécie de tampa, por assim dizer, que existem dos dois lados da cabeça do peixe. Logo você vai entender para que elas servem. Atrás dos opérculos existe a cavidade opercular, onde fica o órgão responsável pela respiração do peixe, chamado de brânquia, que também conhecemos como guelras. Para respirar, o peixe abre a boca e deixa a água entrar nela. Por estar conectado com a boca dele, a água chega então até a cavidade opercular, onde se encontram as brânquias. Lá, o órgão realiza uma troca gasosa com a água, capturando o oxigênio existente nela. Após isso, os opérculos do peixe se abrem, liberando a água agora sem oxigênio, e esse ciclo se repete várias e várias vezes. Embora seja a maioria, nem todos os peixes do nosso planeta têm respiração branquial. Por incrível que pareça, existem alguns que conseguem respirar ar atmosférico. Eles são chamados peixes pulmonados. Um exemplo desse tipo de peixe é a piramboia, que é encontrada na Amazônia. Graças a um órgão chamado bexiga natatória, que é uma espécie de pulmão para eles, a piramboia consegue sobreviver por dias em épocas de seca, onde ficam literalmente enterradas na lama. Partindo agora para um tipo bem maior de peixe, o tubarão branco também utiliza a respiração branquial, mas no caso dele isso ocorre de uma forma um pouco diferente. Como já sabemos, para que a troca gasosa ocorra na respiração branquial, um fluxo de água unilateral deve ser criado passando pelas brânquias do animal. Esse fluxo pode ser criado pelo bombeamento bucal, criando uma força positiva e forçando a água a passar pelas brânquias, ou da forma como é usada pelo tubarão branco, a ventilação forçada. Na ventilação forçada, o animal precisa manter a água entrando pela sua boca constantemente. Para isso, ele se mantém nadando o tempo todo.
Desse conceito, inclusive, vem a ideia de que tubarões podem morrer caso parem de nadar, e isso é mais ou menos verdade, pois logicamente nunca vai acontecer de um animal deixar de fazer algo que seja essencial para se manter vivo, nem mesmo quando ele esteja dormindo, e sim, peixes também dormem. Mesmo não conseguindo fechar os olhos e, na maioria das vezes, não ficando totalmente parados, todos os peixes passam por momentos de menos atividade, onde descansam e até reduzem seus batimentos cardíacos, o que para eles é uma espécie de sono. Então, mesmo quando estiver dormindo, o tubarão branco manterá um nado mais lento, mas que já será o suficiente para não morrer afogado, por assim dizer. Vale lembrar que existem muitas outras espécies de tubarões que têm suas próprias características. Os tubarões-lixa, por exemplo, conseguem muito bem bombear água através das brânquias mesmo estando parados. Já o tubarão-baleia conta com 2 aberturas atrás de cada olho. Esses buraquinhos ajudam a levar a água com oxigênio até as brânquias deles, sem que seja necessário ele abrir a boca ou mesmo nadar. Como você já deve saber, nem todos os animais que vivem nas águas são peixes, mesmo eles parecendo muito comum, como é o caso das baleias e golfinhos. Esses mamíferos respiram através de pulmões e precisam frequentemente ir até a superfície para respirar. Diferente de nós que temos uma eficiência pulmonar em torno de 15 a 20%, os golfinhos e baleias conseguem absorver cerca de 90% do oxigênio inalado. Isso dá a eles uma imensa capacidade para se manterem debaixo d'água. Uma baleia cachalote, por exemplo, consegue permanecer por mais de 1h30 submersa. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo, beleza? Larga o like no vídeo e também se inscreve no canal. Até mais!